noite, colegas. Hoje nós vamos tratar sobre se é constitucional a execução provisória da pena. No ano passado, no dia 19 de dezembro, o ministro Marco Aurélio concedeu o liminar, entendendo que seria inconstitucional a execução provisória da pena. Porém, no mesmo dia, a Procuradoria-Geral da República formulou o pedido de suspensão da medida liminar, dirigido ao presidente da Suprema Corte, ou seja, ao ministro Dias Toffoli, que no mesmo dia ele suspendeu a liminar prolatada pelo ministro Marco Aurélio, ou seja, passou a ser admitida a execução provisória da pena. É importante, para entendermos esse caso, que a Suprema Corte, até o ano de 2009, entendia ser possível a execução provisória da pena. Ou seja, a partir da condenação em segundo grau ou da confirmação da sentença condenatória por algum tribunal, ou mesmo em julgamento originário dos tribunais superiores, seria possível a execução provisória da pena. Porém, depois de 2009, a partir de 2009 até fevereiro de 2016, a Suprema Corte mudou a posição. Passou a entender ser inconstitucional a execução provisória da pena, com fundamento no artigo 5º, inciso 57 da Constituição Federal, que estabelece que só pode ser considerado culpado após o transjulgado da sentença penal condenatória. Ou seja, trata-se do princípio da presunção de inocência. Neste caso, segundo esse último entendimento da Suprema Corte, não seria admitida a execução provisória da pena, ou seja, após a condenação, ainda que fosse em segundo grau, se o réu ele manejasse recurso especial extraordinário, ele só poderia ser preso se houvesse os requisitos da prisão preventiva, que se trata de medida cautelar esculpida no artigo 312 do Código de Processo Penal. Ou seja, se houvesse garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que houvesse realmente justa causa, elemento de informação nesse sentido. Contudo, a partir de fevereiro de 2016, a Suprema Corte voltou a adotar o posicionamento anterior, ou seja, que seria admissível a execução provisória da pena, uma vez que os recursos especial e extraordinário, primeiro dirigido ao STJ e o último ao STF, eles não possuem efeito suspensivo. Ou seja, o efeito suspensivo só possui o recurso de apelação, por exemplo. Uns exemplos podem ser citados. Por exemplo, se o réu for condenado em primeiro grau, ao juizar o recurso de apelação, ele não pode ser preso, salvo se houver os requisitos da prisão preventiva. Contudo, os recursos especiais extraordinários, que só discutem matéria jurídica, eles não possuem efeito suspensivo. Então, senhores, a decisão do ministro Marco Aurélio permitiria até mesmo a liberdade do ex-presidente Lula, que está preso em Curitiba. Porém, o ministro Dias Toffoli suspendeu a decisão. Mas o processo ainda não se encerrou, ou seja, em abril deste ano vai ser julgado o mérito da referida ação. Ou seja, quem está questionando a constitucionalidade da execução provisória da pena foi o próprio Partido Comunista do Brasil. Ele ajusou uma ação direta de constitucionalidade em face do artigo 283 do Código de Processo Penal, que em sua redação ela só admite a prisão após o transjulgado da sentença penal condenatória, ou seja, a prisão definitiva, salvo se houver os requisitos da prisão preventiva, que se trata de uma prisão cautelar. Então, o julgamento dessa ação está agendado para abril deste ano. Então, senhores, por meio desse estudo, desse julgamento, pode ser sustentado 4 posições a respeito da constitucionalidade da execução provisória da pena.
A primeira posição, a primeira corrente, que é sustentada atualmente pela Suprema Corte, entende que, embora o artigo 5º, inciso 57 exija o trânsito julgado, é constitucional a execução provisória da pena. Independentemente de emenda constitucional que alterasse o artigo 5º, inciso 57 da Constituição Federal, ou mesmo de lei, uma vez que o recurso extraordinário especial eles não possuem efeito suspensivo. Ademais, os mesmos recursos só discutem matéria de direito. Ademais, o STF entende que não seria uma terceira instância, mas sim um tribunal constitucional. Por outro lado, uma segunda corrente entenderia que só poderia ser admitido a execução provisória da pena se houvesse alteração por meio de emenda constitucional do artigo 5º, inciso 57 da Constituição Federal, ou seja, só se houvesse alteração por meio de emenda que estabelecesse que a partir da condenação ou confirmação da condenação em segundo grau ou em julgamento originário dos tribunais superiores, seria admitida a execução provisória da pena. Por outro lado, senhores, há também uma terceira corrente, que entende que não haveria necessidade de emenda constitucional, mas de uma mera alteração legislativa, seja no Código de Processo Penal, no artigo 283, ou na própria Lei da Execução Penal, que admitisse a execução provisória da pena a partir de condenação prolatada ou confirmada por tribunal. Não obstante, senhores, há uma quarta corrente, que entende que não haveria possibilidade de execução provisória da pena, nem por emenda constitucional, nem por alteração legislativa. Segundo essa última corrente, o artigo 5º, inciso 57 da Constituição Federal, ele seria uma cláusula pétrea, ou seja, ele não poderia ser alterado nem mesmo por emenda constitucional. Por conseguinte, ainda menos por lei poderia ser feita essa alteração legislativa. E se houvesse essa alteração, ainda que fosse por emenda constitucional, haveria violação da proibição do retrocesso em relação aos direitos fundamentais, que sustenta que um direito fundamental, como no caso da presunção de inocência, uma vez conquistado ou alcançado, jamais poderia ser reduzido ou extirpado por emenda constitucional. Então essa última corrente entende que o artigo 5º, inciso 57 da Constituição Federal é uma cláusula pétrea e, portanto, inadmissível a execução provisória da pena, uma vez que o próprio dispositivo estabelece, ou seja, exige o trânsito julgado da sentença penal condenatória. Então, senhores, há 4 correntes que podem ser sustentadas pelos senhores, caso seja cobrada uma eventual prova de concurso público. Mas eu pessoalmente entendo que a última corrente, que entende que se trata de uma cláusula pétrea, ela está mais atrelada à própria redação da Constituição Federal e à proteção dos direitos fundamentais. Ou seja, pela própria redação da Constituição, seria inadmissível a execução provisória da pena. Ou seja, só seria permitida a prisão do réu, ainda que o recurso especial extraordinário não possui efeito suspensivo, se houvesse os requisitos cautelares da prisão preventiva, ou seja, o fungo comisso delicti e o perigo libertatis, ou seja, prova da materialidade, indício suficiente de autoria e os requisitos da preventiva, ou seja, garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instância criminal e para assegurar a aplicação da lei penal. Então, senhores, eram essas as considerações que eu tinha a fazer sobre esse tema importante, que ainda vai ser analisado pela Suprema Corte. Muito obrigado pela atenção de todos. Boa noite.